Evangelho do dia 13 de agosto. Santa Irmã Dulce. Salmo 78. Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias. Que Deus Pai Todo-Poderoso e Maria Santíssima vos abençoem agora e para sempre. Diariamente oramos por todos os nossos inscritos e nossos membros. Amém. Primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Ó Deus, sede generoso para com os vossos filhos e filhas, e multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Salmo número 78. Sucesso e felicidade. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, viraram as costas no dia da peleja. Não guardaram a aliança de Deus, e recusaram andar na sua lei, e esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que ele lhes fizera ver. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar, e os fez passar por ele, fez com que as águas parassem como num montão. De dia os guiou por uma nuvem, e toda a noite por uma luz de fogo. Fendeu as penhas no deserto, e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha, e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para seu apetite. E falaram contra Deus, e disseram: acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, e águas correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão, ou preparar carne para seu povo. Portanto o Senhor os ouviu, e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel. Porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação, ainda que mandara as altas nuvens, e abriu as portas dos céus, e chovera sobre eles o maná para comerem, e lhes dera do trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos, ele lhes mandou comida a fartar. Fez soprar o vento do oriente nos céus, e o trouxe do sul com a sua força. E choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como a areia do mar. E as fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem,
pois lhes cumpriu o seu desejo. Não refrearam o seu apetite. Ainda lhes estava comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles, e matou os mais robustos deles, e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isto ainda pecaram, e não deram crédito às suas maravilhas. Por isso consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. Quando os matava, então o procuravam, e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus, e se lembravam de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Todavia lisonjeavam-no com a boca, e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis na sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade, e não os destruiu, antes muitas vezes desviou deles o seu furor, e não despertou toda a sua ira, porque se lembrou de que eram de carne, vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto, e o entristeceram na solidão. Voltaram atrás, e tentaram a Deus, e limitaram o Santo de Israel. Não se lembraram da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário, como operou os seus sinais no Egito, e as suas maravilhas no campo de Zoan, e converteu os seus rios em sangue, e as suas correntes, para que não pudessem beber. Enviou entre eles enxames de moscas que os consumiram, e rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade, e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva, e os seus sicômoros com pedrisco. Também entregou o seu gado à saraiva, e os seus rebanhos aos coriscos. Lançou sobre eles o ardor da sua ira, furor, indignação, e angústia, mandando maus anjos contra eles. Preparou caminho à sua ira, não poupou as suas almas da morte, mas entregou à pestilência as suas vidas. E feriu a todo primogênito no Egito, primícias da sua força nas tendas de Cão. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas, e os guiou pelo deserto como um rebanho. E os guiou com segurança, que não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos. E os trouxe até o termo do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu. E expulsou os gentios de diante deles, e lhes dividiu uma herança por linha, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram os seus testemunhos, mas retiraram-se para trás, e portaram-se infielmente como seus pais. Viraram-se como um arco enganoso, pois o provocaram à ira com os seus altos, e moveram o seu zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou, e aborreceu a Israel sobremodo. Por isso desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabeleceu entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro, e a sua glória à mão do inimigo. E entregou o seu povo à espada, e se enfureceu contra a sua herança. O fogo consumiu os seus jovens, e as suas moças não foram dadas em casamento. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não fizeram lamentação. Então o Senhor despertou, como quem acaba de dormir, como um valente que se alegra com o vinho, e feriu os seus adversários por detrás, e pô-los em perpétuo desprezo. Além disto, recusou o tabernáculo de José, e não elegeu a tribo de Efraim. Antes elegeu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava, e edificou o seu santuário como altos palácios, como a terra,
que fundou para sempre. Também elegeu a Davi seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas, e o tirou do cuidado das que se acharam prenhes, para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou pela perícia de suas mãos. Amém. Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, 18, 21-19, 1. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão, e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galiléia, e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Santa do dia 13 de agosto, Santa Irmã Dulce. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Senhor nosso Deus, recordando a vossa serva Dulce Lopes Pontes, ardente de amor por vós e pelos irmãos, nós vos agradecemos pelo seu serviço a favor dos pobres e excluídos. Renovai-nos na fé e na caridade, e concedei-nos a seu exemplo vivermos em comunhão com simplicidade e humildade. Pedimos, Senhor, que atendeis a graça que tanto necessito. Guiados pela doçura do Espírito de Cristo, bendito nos séculos dos séculos. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Senhor nosso Deus, lembrados de vossa filha, a Santa Dulce dos pobres, cujo coração ardia de amor por vós e pelos irmãos, particularmente os pobres e excluídos, nós vos pedimos, dai-nos idêntico amor pelos necessitados, renovai nossa fé e nossa esperança e concedei-nos, a exemplo desta vossa filha, viver como irmãos, buscando diariamente a santidade, para sermos autênticos discípulos missionários de vosso Filho Jesus. Amém.
Santo do dia 13 de agosto, São Ponciano e Santo Hipólito. Oração. Deus eterno e todo-poderoso, quiseste que São Ponciano e Santo Hipólito governasse todo o vosso povo, servindo pela palavra e pelo exemplo. Guardai, por suas preces, os pastores de vossa igreja, as ovelhas a eles confiadas, guiando-os no caminho da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu na Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre. Amém. Fique conosco em oração, deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal. Que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém.